Alcácer do Sal e a sua gastronomia, um hospital de bonecas, um restaurante diferente em Lisboa, um espetáculo medieval, criar um novo logotipo, é tudo o que vos propomos neste novo vídeo. Na nossa viagem a caminho do norte decidimos fazer uma pausa num dos locais que mais gostamos para estacionar a nossa autocaravana, Alcácer do Sal. O estacionamento junto aos roçados está de novo permitido e depois de um pequeno passeio, nada melhor do que experimentar a gastronomia local. Depois de escolhido o restaurante não havia como enganar, iríamos comer o arroz de lingueirão. Eu sei que é um prato tipicamente algarvio, mas aqui também o confeccionam muito bem. Para além do arroz, os pimentos, o louro, o crevinho e o vinho são ingredientes que dão a este prato um aroma e um sabor únicos. Será sempre uma boa opção quando passarem por Alcácer do Sal. E depois não se esqueçam de visitar a Praça Pedro Nunes, onde está alojado o município. Pedro Nunes, que foi um dos maiores matemáticos portugueses. E o nónio foi talvez a sua maior invenção. Nós não resistimos a tirar uma foto com ele. E a viagem continuaria para norte, a caminho de Lisboa. A paragem seguinte foi na área de serviço para autocaravanas de Corroios do Concelho do Seixal. Oferece muito boas condições para uma mudança técnica e para se poder pernoitar. Estamos a fazer a viagem do Alentejo a caminho do norte, onde a autocaravana vai à revisão. Parámos perto de Lisboa, estamos na área de serviço de Corroios, um sítio muito prático para estacionar. Mas isso vai ser objeto de um próximo vídeo que vamos fazer, onde vamos falar sobre visitar Lisboa em autocaravana. A umas poucas centenas de metros ao fundo desta rua fica a estação dos comboios que nos trará até ao centro de Lisboa. A Praça Dom Pedro V, ou o Recio, como todos lhe chamam, e mesmo ao lado da Praça da Figueira, onde iríamos ao hospital. Mas este é um hospital muito especial, porque é um hospital de bonecas. Foi preenchida a ficha para a entrada do doente no hospital e aproveitámos para visitar o museu que está associado a esta loja. Foi fundada em 1830 e a sua visita é uma viagem ao passado. Todas elas certamente terão histórias para contar e olhavam-nos com uns olhos bom, mas estava na altura de ir procurar um restaurante para o almoço. Quase em frente à igreja de Santo António encontramos um restaurante único nesta parte da cidade. Um restaurante que tem muita história. Trata-se de uma antiga casa de pasto, fundada em 1857 por dois irmãos vindos de Pontevedra, que servem refeições em gabinetes privados, forrados a pinho. A sua estrutura e utensílios mantém-se muito original. Fazer uma refeição aqui é como recuar quase 200 anos. Mas vamos para o gabinete que nos estava reservado, lá ao fundo, à direita, e só vos posso dizer, se o ambiente já era fantástico, a refeição acompanhou. Um brinde a todos os companheiros que nos seguem nestas viagens e depois ficámos à conversa com o dono do estabelecimento, o Sr. Alexandre, um homem de grandes viagens. Outro local a não perder numa vossa próxima viagem a Lisboa. E neste largo podem encontrar não só a igreja de Santo António, como o museu do mesmo nome. Foi remodelado em 2014. Veio substituir o antigo Museu Antoniano de 1962. Possui um riquíssimo espólio, especialmente de imagens de Santo António e alguns azulejos, como este de Santo António a pregar aos peixes. Este santo de grande devoção popular terá nascido numa casa ali muito próximo, junto à Sé, mas isso ficará para um próximo vídeo. Por agora teríamos que regressar à autocaravana porque ainda nos faltavam 380 km para chegar à oficina. Agora, pronto, eu vou entregar a chave ao Nuno. Muito obrigado. A caravana é sua, façam Vamos fazer, com ela. vamos fazer o melhor possível. Está bem, ok. Com licença. Quando a vemos passar aqueles portões sentimos sempre uma certa angústia. Nunca sabemos bem quanto é que vai ser a conta. Nem sempre vir à garagem com a autocaravana significa gastar dinheiro. Por vezes também acontece encontrarmos companheiros e ficar à conversa, como foi o caso aqui comigo, Luís Cunha, um companheiro que por acaso nos segue nas viagens e companhia. Não é? E portanto esperamos que haja muitas viagens por fazer ainda e que sejam sempre felizes. E enquanto esperávamos que a autocaravana fosse reparada, fomos a Lessa do Balio. Venham connosco.
Adorámos ver este espetáculo e no dia seguinte lá fomos ver o que é que se passava com a autocaravana. Só Nuno, a gente acaba isto hoje ou não? Vai ter que ser, vai ter que ser. Vai ter que ser? Vai ter que ser. Pois, que isto tem que se pôr isto a trabalhar, que já está parado há algum tempo. Exatamente, exatamente. Não há, isto é feito para viajar, não é feito para estar na oficina. De vez em quando é como nós, temos que ir ao Mas é, de vez em quando temos que ir à revisão. Exatamente. E o amigo Nuno lá ia resolvendo os problemas que havia para solucionar. Então Nuno, agora está tudo pronto? Está tudo pronto, agora posso seguir viagem? Posso, sim senhor. É só limpar agora aqui o chão, desinfetar e seguir. Até uma próxima. Quer-se dizer, desinfetar, limpar e pagar. A autocaravana é calmealheiro. Os companheiros sabem como é, mas enfim, é esta a nossa vida, a vida de autocaravanista. Havia que seguir a vida e seguir a estrada. Mas espera, se calhar o melhor é parar aí à frente para testar o GPL. A viagem depois levava-nos por Vila do Conde. Não se esqueçam de visitar esta localidade tão interessante. Um dia os autocaravanistas serão aqui certamente bem recebidos. O seu aqueduto, também muito interessante. Outra localidade que não devem perder, Póvoa do Varzim. Tem muito para visitar por aqui. E também por aqui perto ficava o nosso destino seguinte. A nossa autocaravana iria ganhar uma decoração diferente. Estas foram algumas imagens que tirámos da autocaravana antes de colocar o novo logotipo. Já vem ali o técnico que vai fazer a instalação, o amigo Sérgio, que é de uma empresa de publicidade e artes gráficas na Póvoa. Esperemos que fiquem contentes todos, nós e daqueles que nos acompanham nos nossos vídeos. Não vai por acaso para o de trabalho, por acaso não é. Nós somos Viagens e Companhias. Viagens está implícito o porquê. E companhias porque gostamos muito de partilhar as nossas experiências com os companheiros que vamos encontrando. A fixação do novo logotipo na autocaravana certamente que vai tornar mais fácil esses contactos. 75.5. Estamos aqui com o amigo Sérgio da Frente e Verso, que está a colocar o logotipo que nos vai acompanhar nas nossas viagens. Viagens e Companhia. Para já é só o logotipo. As viagens vamos continuar dentro de momentos. O site, o Instagram, o Facebook e o nosso canal de YouTube são as formas que temos de mostrar as nossas viagens e partilhá-las com todos vocês. Sérgio, está o trabalho feito? Está o trabalho feito. Está prontinho. Está pronto a seguir viagem? Pronto. Está feita mais uma etapa de Viagens e Companhias e agora, como o Sérgio estava a dizer, é seguir viagem. E os companheiros já sabem, quando nos encontrarem por aí, façam o favor de ir falar connosco. Subscrevam o nosso canal do YouTube, só assim podemos continuar a viagem juntos.